Talvez você já tenha ouvido histórias sobre como Sara Garcia e Pedro Infante compartilharam um dos vínculos mais icônicos na tela do cinema mexicano. A doce vovozinha, o encantador neto, uma dupla tão querida que sua química parecia real. Mas, e se essa ternura nem sempre esteve lá? E se, por trás das câmeras, tudo começou com ressentimento, gritos e até pensamentos de abandonar o filme completamente, porque antes de se tornarem família na tela, quase foram inimigos na vida real? E pouco antes da sua morte, a vovó do México finalmente falou, não com nostalgia, mas com uma confissão que desmontou a lenda. O que ela realmente pensava de Pedro Infante? A resposta é mais dramática do que ninguém jamais imaginou. A vovó de uma nação. Sara Garcia, nascida em 1895 em Orizaba, Veracruz, foi mais que uma estrela da época de ouro do cinema mexicano. Foi seu âncora emocional. Carinhosamente conhecida como a vovó do cinema mexicano, tornou-se uma figura cativante, cujo legado vive não só através de seus filmes, mas também pela sua simbologia cultural duradoura. Mas o calor que irradiava na tela vinha de uma vida marcada por perdas profundas, uma determinação férrea e uma entrega artística sem igual. Sara foi a 11ª e única filha sobrevivente dos imigrantes espanhóis Isidoro Garcia e Filipa Hidalgo. Seus primeiros anos foram cheios de dor. Aos 9 anos contraiu tifo, uma doença que tragicamente tirou a vida de sua mãe, a quem ela havia infectado sem saber. Seu pai, devastado pela dor, sofreu um derrame e foi internado em um hospital psiquiátrico. Órfã e sozinha, a pequena Sara foi acolhida pela família de sua amiga de infância, Rosário, que permaneceria ao seu lado pelo resto da vida. Apesar dessas dores precoces, Sara buscou uma educação como professora e trabalhou brevemente como instrutora de desenho, mas foi o mundo do cinema que finalmente a chamou. Entrou no cinema em 1917 com o filme mudo Em Defesa Própria, marcando o início de uma carreira prolífica de 6 décadas. A dedicação de Sara à sua arte foi lendária. Ela não apenas interpretava personagens, ela se transformava neles. Com apenas 30 anos, começou a interpretar mulheres mais velhas, criando uma presença tão convincente que se tornou a atriz de referência para papéis de vovó no cinema mexicano. Num ato surpreendente de compromisso, fez extrair 14 dentes para parecer mais autêntica nesses papéis. Esse nível de entrega lhe valeu não só respeito na indústria, mas também a adoração do público, que via nela um reflexo de suas próprias mães e avós. Durante as décadas de 1930, 40 e 50, Sara tornou-se uma figura constante da época de ouro, aparecendo em mais de 100 filmes. Seus personagens, fossem matriarcas severas, ternas vovós ou fofoqueiras do bairro, transmitiam um peso emocional e uma ressonância cultural. Ela trazia autoridade moral e uma base emocional para filmes como Ahí está el Detal, El Paisano Jalil e La Pequeña Madrecita. Suas atuações eram frequentemente complexas. Podia provocar lágrimas e risadas na mesma cena. Enquanto muitos atores eram aclamados por seu romantismo ou dramatismo, a força de Sara residia na sutileza emocional e na profundidade humana. Nunca era o centro da história, mas de alguma forma sempre a sustentava. Mas por trás das câmeras, a tragédia nunca esteve longe. Em 1940, sua única filha, Maria Fernanda Ibanes, morreu aos 22 anos de febre tifoide, a mesma doença que havia tirado a vida da mãe de Sara décadas antes. A perda foi devastadora e deixou uma cicatriz que Sara carregou em silêncio. Desde então, sua família tornou-se seu trabalho e seus fãs. Ela canalizou sua dor em seus personagens, muitos dos quais exploravam temas de maternidade, perda e resiliência. Na década de 1970, quando muitos de seus contemporâneos já haviam desaparecido dos olhos do público, Sara viveu um ressurgimento. Seu papel como Nana Tomazita na novela Mundo de Juguete, que durou vários anos, a apresentou a uma nova geração de espectadores e confirmou seu status como tesouro nacional. Crianças e adultos a recebiam em suas casas toda semana, solidificando ainda mais sua imagem na psique mexicana. Essa imagem logo se tornaria ainda mais icônica. Em 1978, o chocolate La Abuelita adotou sua imagem para sua embalagem.
Com seu sorriso caloroso, seu coque grisalho e seus óculos inconfundíveis, tornou-se o rosto do conforto e da nostalgia, fora das telas e dentro das dispensas de toda a América Latina. Até hoje, seu rosto ainda decora a marca. Sara Garcia morreu em 21 de novembro de 1980, aos 85 anos, por complicações relacionadas à pneumonia e insuficiência cardíaca. Foi sepultada no Panteão Espanhol da Cidade do México ao lado de sua adorada filha. Deixou não só uma obra fílmica extraordinária, mas também uma identidade cultural, que continua ressoando com o público mesmo décadas depois. Mais que uma atriz, tornou-se um símbolo de força, cuidado maternal e da própria alma do cinema mexicano. O início turbulento entre Pedro e Sara. Quando Sara Garcia pisou pela primeira vez no set de Los Tres Garcia em 1946, junto a um jovem Pedro Infante, poucos previam que a dinâmica avó-neto que interpretariam na tela se tornaria uma das relações mais queridas do cinema mexicano. Mas fora das câmeras, a relação começou em termos completamente distintos. Tensa, profissional e por vezes à beira do colapso. Sara Garcia já era uma lenda viva. Com décadas de experiência desde a era do cinema mudo, carregava uma presença inabalável e uma disciplina que exigia respeito. Conhecida em toda a indústria como a vovó do México, Sara havia conquistado seu status através de rigor, pontualidade e entrega total à sua arte. Nunca chegava atrasada, nunca estava despreparada e nunca tolerava comportamentos pouco profissionais, especialmente de uma jovem promessa que, aos seus olhos, ainda não tinha conquistado seu lugar. Pedro Infante, por sua vez, ainda estava forjando seu caminho. Em 1946, era mais uma estrela de rádio do que um ícone do cinema, apenas começando a explorar sua faceta de ator. Embora o público já se apaixonasse por seu carisma e voz, fora das câmeras Pedro estava longe de ser um profissional polido. Seu charme natural escondia o fato de que carecia de formação formal em atuação. O que era pior para Sara, frequentemente chegava atrasado ao set. Seus atrasos não eram acidentais. Ele era conhecido por fazer viagens improvisadas em seu avião particular, às vezes acompanhado de mulheres, outras vezes simplesmente perdendo a noção do tempo. Para Sara, que levava sua preparação muito a sério, chegando cedo e suportando longas sessões de maquiagem para se transformar numa avó convincente, os atrasos de Pedro não eram apenas um incômodo, eram uma falta de respeito. Em 59 anos de trabalho, nunca cheguei atrasada para um chamado, disse ela em uma entrevista de rádio. E lá estava eu, com uma peruca pesada e maquiagem completa desde o amanhecer, esperando e esperando. E Pedro, vai saber onde ele estava. Sua paciência se esgotava. Em um momento, Sara chegou a considerar seriamente abandonar a produção. A ideia de continuar trabalhando nessas condições parecia uma traição a tudo que ela representava, mas em vez de desistir, decidiu enfrentar o problema de frente. Pegou Pedro de lado, cara a cara, e deu uma das lições mais importantes de sua carreira inicial. Disse sem rodeios: não pense que ser estrela significa chegar atrasado ao set. Ser estrela significa chegar a tempo, cumprir seu dever, dar tudo para agradar o público e brilhar o máximo que puder. Pedro, para seu crédito, não discutiu, pediu desculpas e ainda fez uma promessa de nunca mais chegar atrasado, e cumpriu. O que aconteceu depois se tornou uma das anedotas mais queridas entre quem os conheceu. Uma manhã, enquanto Sara dirigia para o estúdio, passou em frente à casa de Pedro. Para sua surpresa e desapontamento, o viu sem camisa, lavando seu carro com toda a calma, claramente sem pressa. Furiosa, assumiu que outro atraso era inevitável. Mas ao chegar ao estúdio minutos depois, lá estava ele, barbeado, vestido e de pé na entrada. Pedro se aproximou, abriu a porta do carro e sorriu com malícia. À sua ordem, chefe. Foi um gesto pequeno, mas significou tudo. Naquele instante, algo mudou. A frustração deu lugar ao respeito mútuo e a atriz severa, que havia pensado em desistir, começou a ver em Pedro não só um aprendiz, mas um jovem digno de ser guiado, a mãe que Pedro Infante escolheu. Ainda assim, apesar da camaradagem que começava a surgir entre cenas e do respeito mútuo que florescia,
A insegurança de Pedro o acompanhava como uma segunda pele. Ele tinha talento, carisma e a adoração do público, mas por dentro ainda era aquele rapaz tímido de Guamúchil que cantava em cantinas, atormentado pela sensação de não ser suficiente. Um dia, durante as filmagens de Los Três Garcia, essas dúvidas o dominaram. No momento de filmar uma cena-chave, Pedro desapareceu. A equipe esperou. As horas passaram. A tensão cresceu. O diretor Ismael Rodrigues, já familiarizado com o temperamento imprevisível de Pedro, bateu suavemente na porta do camarim. Não houve resposta. Pedro estava trancado dentro, recusando-se a sair. Frustrado e preocupado, Rodrigues fez algo que poucos diretores fariam. Procurou Sara Garcia, a figura maior e bússola moral do set. Ele te escuta, disse ele. Talvez ele só precise de alguém que acredite nele. Sara bateu na porta. Silêncio. Não gritou nem ameaçou abandonar o filme. Apenas esperou e finalmente, de dentro, ouviu a voz de Pedro, cansada, envergonhada, quase infantil. Não consigo, vovó. Eu não sou ator, só sou um mariachi. O que faço ao lado de gente como você e Dom Carlos Orellana? Vão me fazer parecer que nem existo. Sara não riu, não o menosprezou. Abriu a porta do camarim, e metaforicamente, a porta para uma nova relação. O que viu não era uma diva fazendo birra, mas um jovem oprimido pelo peso das expectativas, paralisado pela síndrome do impostor e com medo de que sua voz verdadeira fosse abafada entre gigantes do cinema. Sentou-se ao lado dele e silenciosamente ofereceu algo inesperado. Um novo começo. Propôs ensaiar como iguais. Vamos fingir, disse, que somos ambos principiantes. Você não é Pedro Infante e eu não sou Sara Garcia. Somos só dois colegas tentando passar o primeiro dia. Sugeriu deixar os formalismos. Nada de você. Conversarium no tu como amigos, como colegas. Propôs até um sistema secreto de sinais para quando estivessem no set. Se ele fizesse bem, ela lhe daria um leve aceno ou gesto de mão como encorajamento. Se errasse, uma correção silenciosa, sem constrangê-lo diante dos outros. Não era condescendência, era proteção. Ela criou um espaço onde ele não seria julgado, só guiado. Pedro, profundamente comovido por esse gesto de confiança e humildade, aceitou. Assim sim, vovó, disse ele. Assim sim eu posso. Desde esse momento tudo mudou. Ela deixou de ser apenas a colega de elenco com um longo currículo. Tornou-se sua âncora emocional, sua professora de atuação, sua confidente e, finalmente, a pessoa em quem mais confiava no set. Ele não a via mais como uma figura intimidadora com quem devia competir, mas como alguém que via além da máscara e queria ajudá-lo a descobrir a sua. E Sara levou esse papel a sério. Dedicava tempo extra para as falas, para dominar seus movimentos de cena e até para modular sua entrega emocional. Ensinou-o a usar o silêncio para expressar dor, a deixar que os olhos falassem quando as palavras não bastavam. Sentavam-se em cantos do estúdio com os roteiros nas mãos, ensaiando muito depois que todos os outros tinham ido embora. Ela certa vez disse: Pedro tinha mais coração do que técnica, mas o coração é o que permanece no cinema. Mas talvez o detalhe mais revelador do novo vínculo era como Pedro se apoiava nela. Mesmo nos dias em que Sara não tinha chamada, Pedro pedia à produção para trazê-la só para tê-la por perto. Sua presença lhe dava segurança. Seu assentimento por trás das câmeras tornou-se um salva-vidas. Durante uma cena especialmente emotiva de Los Três Garcia, Pedro devia chorar pela morte do personagem de Sara. Mesmo morta, ela permaneceu perto, sussurrando palavras de encorajamento fora da câmera. Quando o diretor gritou corta, a equipe explodiu em aplausos espontâneos. As lágrimas foram reais, a atuação inesquecível, e foi porque ela estava lá, silenciosa, firme, inabalável. Em muitos sentidos, Sara Garcia se tornou o espelho no qual Pedro viu o ator que podia ser. Ela não moldou seu talento, isso ele já tinha, mas ajudou a dissipar a névoa de insegurança que nublava sua autoestima. E ao fazer isso, deu ao cinema mexicano não só uma estrela, mas um ser humano profundamente autêntico.
A conexão deles não ficou só nos sets. Pedro começou a chamá-la de vovó com carinho, e ela lhe retribuiu com um afeto maternal real. Apesar de ter interpretado dezenas de mães e avós na tela, Sara confessou que Pedro era o único que realmente sentia como seu neto. Todo 10 de maio, Dia das Mães no México. Pedro, talvez você já tenha ouvido as histórias sobre como Sara Garcia e Pedro Infante compartilharam um dos vínculos mais icônicos nas telas do cinema mexicano. A doce vovozinha, o encantador neto, uma dupla tão querida que sua química parecia verdadeira. Mas e se essa ternura nem sempre esteve lá? E se, por trás das câmeras, tudo começou com ressentimento, gritos e até pensamentos de abandonar o filme completamente, porque antes de se tornarem família na tela, estiveram quase se tornando inimigos na vida real? E pouco antes de sua morte, a vovó do México finalmente falou, não com nostalgia, mas com uma confissão que desmontou a lenda. O que ela realmente pensava de Pedro Infante? A resposta é mais dramática do que ninguém jamais imaginou. A vovó de uma nação. Sara Garcia, nascida em 1895 em Orizaba, Veracruz, foi mais do que uma estrela da era de ouro do cinema mexicano. Foi sua âncora emocional. Conhecida carinhosamente como a vovó do cinema mexicano, tornou-se uma figura querida cujo legado vive não apenas por seus filmes, mas também por sua simbologia cultural duradoura. Mas o calor que ela irradiava na tela vinha de uma vida marcada por perdas profundas, uma determinação férrea e uma entrega artística incomparável. Sara foi a 11ª e única filha sobrevivente dos imigrantes espanhóis Isidoro Garcia e Filipa Hidalgo. Seus primeiros anos foram repletos de dor. Aos 9 anos, contraiu tifo, uma doença que tragicamente tirou a vida de sua mãe, a quem ela havia infectado sem saber. Seu pai, devastado pela dor, sofreu um derrame e foi internado em um hospital psiquiátrico. Órfã e sozinha, a pequena Sara foi acolhida pela família de sua amiga de infância, Rosário, que permaneceria ao seu lado pelo resto da vida. Apesar dessas tristezas precoces, Sara buscou educação para ser professora e trabalhou brevemente como instrutora de desenho, mas foi o mundo do cinema que finalmente a chamou. Entrou no cinema em 1917 com o filme mudo Em Defensa Propia, marcando o início de uma carreira prolífica de 6 décadas. A dedicação de Sara ao seu ofício foi lendária. Ela não apenas interpretava personagens, mas se transformava neles. Com apenas 30 anos, começou a interpretar mulheres mais velhas, criando uma presença tão convincente que se tornou a atriz de referência para papéis de vovozinha no cinema mexicano. Num ato surpreendente de compromisso, fez extrair 14 dentes para parecer mais autêntica nesses papéis. Esse nível de entrega lhe rendeu não apenas respeito na indústria, mas também a adoração do público, que via nela um reflexo de suas próprias mães e avós. Durante as décadas de 1930, 40 e 50, Sara tornou-se uma figura constante da Era de Ouro, aparecendo em mais de 100 filmes. Seus personagens, fossem matriarcas severas, ternas vovós ou fofoqueiras do bairro, transmitiam um peso emocional e uma ressonância cultural. Ela trazia autoridade moral e uma base emocional a filmes como Ahí está el Detal, El Paisano Jalil e La Pequeña Madrecita. Suas atuações eram frequentemente complexas. Podia provocar lágrimas e risos na mesma cena. Enquanto muitos atores eram aclamados por seu romantismo ou dramatismo, a força de Sara residia na sutileza emocional e na profundidade humana. Nunca era o centro da história, mas de alguma forma sempre a sustentava. Mas por trás das câmeras a tragédia nunca esteve longe. Em 1940, sua única filha, Maria Fernanda Ibanes, morreu aos 22 anos de febre tifoide, a mesma doença que havia tirado a vida da mãe de Sara décadas antes. A perda foi devastadora e deixou uma cicatriz que Sara carregou em silêncio. Desde então, sua família tornou-se seu trabalho e seus fãs. Ela canalizou sua dor em seus personagens, muitos dos quais exploravam temas de maternidade, perda e resiliência. Na década de 1970, quando muitos de seus contemporâneos já haviam desaparecido do olho público, Sara viveu um renascimento. Seu papel como Nana Tomazita na telenovela Mundo de Juguete, que durou vários anos,
a apresentou a uma nova geração de espectadores e confirmou seu status como tesouro nacional. Crianças e adultos igualmente a recebiam em suas casas toda semana, solidificando ainda mais sua imagem na psique mexicana. Essa imagem logo se tornaria ainda mais icônica. Em 1978, o chocolate Labo Elita adotou sua imagem para sua embalagem. Com seu sorriso caloroso, seu coque grisalho e seus inconfundíveis óculos, tornou-se o rosto do conforto e da nostalgia, fora das telas e dentro das despensas de toda a América Latina. Até hoje, seu rosto ainda decora a marca. Sara Garcia morreu em 21 de novembro de 1980, aos 85 anos, por complicações relacionadas à pneumonia e insuficiência cardíaca. Foi sepultada no Panteão Espanhol da Cidade do México ao lado de sua adorada filha. Deixou não apenas uma obra cinematográfica extraordinária, mas também uma identidade cultural, que continua a ressoar com o público mesmo décadas depois. Mais do que uma atriz, tornou-se um símbolo de força, cuidado maternal e da própria alma do cinema mexicano. O início turbulento entre Pedro e Sara. Quando Sara Garcia pisou pela primeira vez no set de Los Tres Garcia em 1946 ao lado de um jovem Pedro Infante, poucos poderiam prever que a dinâmica avó-neto que interpretariam na tela se tornaria uma das relações mais queridas do cinema mexicano. Mas fora das câmeras, sua relação começou em termos completamente distintos, tensos, profissionais e às vezes à beira do colapso. Sara Garcia já era uma lenda viva. Com décadas de experiência que remontavam à era do cinema mudo, carregava uma presença inabalável e uma disciplina que exigia respeito. Conhecida em toda a indústria como a vovó do México, Sara conquistou seu status através do rigor, da pontualidade e uma entrega total ao seu ofício. Nunca chegava atrasada, nunca estava despreparada e nunca tolerava comportamentos pouco profissionais, especialmente de uma jovem promessa que, aos seus olhos, ainda não havia conquistado seu lugar. Pedro Infante, por outro lado, ainda estava forjando seu caminho. Em 1946, era mais uma estrela do rádio do que um ícone do cinema, apenas começando a explorar sua faceta como ator. Embora o público já se apaixonasse por seu carisma e sua voz, fora das câmeras, Pedro estava longe de ser um profissional refinado. Seu charme natural costumava mascarar o fato de que ele carecia de formação formal em atuação. Pior para Sara, frequentemente chegava atrasado ao set. Seus atrasos não eram acidentais. Tinha fama de fazer viagens improvisadas em seu avião particular, às vezes acompanhado por mulheres, outras simplesmente perdendo a noção do tempo. Para Sara, que levava sua preparação a sério, chegando cedo e suportando longas sessões de maquiagem para se transformar em uma avó crível, os atrasos de Pedro não eram apenas um incômodo, eram uma falta de respeito. Em 59 anos de trabalho, jamais cheguei atrasada a uma chamada, disse mais tarde em uma entrevista de rádio. E lá estava eu com uma peruca pesada e a maquiagem completa desde o amanhecer esperando e esperando. E Pedro, vai saber onde andava. Sua paciência estava se esgotando. Em um momento, Sara considerou seriamente abandonar a produção. A ideia de continuar trabalhando sob essas condições parecia uma traição a tudo o que representava, mas em vez de desistir, decidiu enfrentar o problema de frente. Pegou Pedro de lado, cara a cara, e deu-lhe uma das lições mais importantes de sua carreira inicial. Disse-lhe diretamente: não pense que ser uma estrela significa chegar atrasado ao set. Ser uma estrela significa chegar a tempo, cumprir seu dever, dar tudo para agradar o público e brilhar o máximo possível. Pedro, para seu crédito, não discutiu, pediu desculpas e ainda fez uma promessa de nunca mais chegar atrasado, e cumpriu essa promessa. O que aconteceu depois se tornou uma das anedotas mais queridas entre quem os conheceu. Numa manhã, enquanto Sara dirigia para o estúdio, passou em frente à casa de Pedro. Para sua surpresa e desgosto, viu-o sem camisa, lavando seu carro calmamente, claramente sem pressa, furiosa. Assumiu que outro atraso era inevitável. Mas ao chegar ao estúdio minutos depois, lá estava ele, barbeado, vestido e de pé na entrada do estúdio. Pedro se aproximou, abriu a porta do carro para ela e sorriu maliciosamente. Às suas ordens, chefe.
Foi um gesto pequeno, mas significou tudo. Naquele instante, algo mudou. A frustração deu lugar ao respeito mútuo, e a atriz severa que havia considerado desistir por seu comportamento começou a ver em Pedro não apenas um aprendiz,